Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, eu vou fazer esse mini react aqui, não vou reagir o vídeo todo, vou deixar o link do vídeo da irmã Fernanda aqui na descrição e vou deixar também o link da live que eu fiz ontem aqui na descrição também, e aí você que ainda não assistiu o vídeo da irmã Fernanda e que não assistiu minha live, você pode assistir e você tira suas próprias conclusões, tá bom? Mas olha só, eu vou reagir aqui com muito respeito às argumentações dela. Eu queria que você prestasse muita atenção, tá bom? Olha só. Oi, gente, sou a todos capazes do Senhor, fazendo esse vídeo aqui por Evandro e companhia, né, gente? Que é o Pedrosa, o Otto. Para quem não sabe, ontem eu fiz uma live falando a respeito da salvação. E eu abordei diversos aspectos, pontos que envolvem a soteriologia, a salvação. E um deles, o ponto que eu quis focar ontem, foi a perseverança dos santos. A perseverança dos santos. A irmã Fernanda, ela é uma das irmãs, ou um dos irmãos, que tem um pensamento contrário ao meu e de outros irmãos a respeito da salvação. Então, ela acredita que um salvo de verdade pode perder a salvação. Ou ela acredita que não é certo dizer uma vez salvo, salvo para sempre. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema. Ela acreditando ou não, isso não vai influenciar em nada a nossa vida. E eu acreditando o contrário, não vai influenciar em nada a vida dela também. Mas olha só aqui o que é que ela vai falar a respeito disso. Presta muita atenção aqui nas argumentações dela. Oi, gente, sou a todos capazes do Senhor, fazendo esse vídeo aqui por Evandro e Então, pro Evandro e companhia, né, gente? Que é o Pedrosa, o Otto. o Pedrosa, o Otton, Otto Borges, não Otton. Mas eu acredito que ela sabe disso, né? Essa nova seita aí que tá surgindo, gente. Então veja só, ontem quando eu fiz a live com respeito aos arminianos, E ela já começa dizendo que nós somos uma seita. E ela diz assim, essa nova seita, olha, Uma seita do uma vez salvo, salvo. essa nova seita do uma vez salvo, salvo para sempre, né? Ou seja, ela diz que nós, Pedrosa, Otto, eu e outros, nós fazemos parte de uma nova seita, porque nós acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre. A irmã Fernanda, ela é professora de escola bíblica. Ela já disse diversas vezes. E eu acredito, bom, não sei, né, porque ela afirmou isso, mas irmã Fernanda, a senhora é uma professora de escola bíblica, deve saber um pouquinho de história, né? Deve saber. E se a irmã sabe, ou se não sabia, vai ficar sabendo agora. A linha de interpretação que acredita, ou que afirma, à luz da Escritura, que uma vez salvo, salvo para sempre, não é um pensamento novo, irmã Fernanda. Como a senhora diz aí, até dizendo que é uma seita, não é? Somos uma nova seita. Nós não somos seita. Eu acredito que a senhora também, como professora de escola bíblica, deve saber pelo menos algumas características que envolvem uma seita. Então a senhora nos comparar a seita no mínimo deselegante. Vou colocar dessa forma, tá? Mas vamos lá. O pensamento teológico, essa linha de interpretação teológica que diz que a salvação ela não pode ser perdida, isso não é algo novo, irmã Fernanda. A senhora é uma professora de escola bíblica, deve conhecer. Não é algo novo, tá? E eu não vou ensinar, não tenho aqui vontade alguma de ensinar uma professora de escola bíblica um pouco da história da igreja e de assuntos, não é? Ou de doutrinas bíblicas, porque a senhora é uma professora de escola bíblica. Então, a senhora dizer que é uma seita nova, não é? Já errou quando diz seita, porque nós não somos seitas. Entendeu? Segundo, já erra, não é? A senhora em uma frase tem dois erros, dois equívocos. Seita e nova. O pensamento, como eu já disse, não é novo. Ele, já tem tempo, tá bom? Já tem tempo. Então sugiro a irmã a estudar mais, para não passar vergonha falando essas coisas, tá bom? Vamos continuar aqui.
para sempre. Mas infelizmente eles não têm nenhum texto bíblico para afirmar isso, que uma única pessoa já está destinada para a salvação. Então, você vai assistir, assista a live, gente. Hoje eu estou muito cansado. Eu estava até pensando em reagir esse vídeo todo, mas não. Eu estou muito cansado, sabe? Ontem eu fiz uma live aí com um monte de textos bíblicos. Você pode ir lá conferir, tá? Não tem, gente, não tem um texto bíblico, tá? Toda vez que a Bíblia fala que da eleição e predestinação, ela fala no plural, tá? Quando Paulo vai dizer assim mesmo, olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando Paulo diz pela graça sois, a palavra, esse aqui sois, tá no plural. Quando ele diz assim, pela graça sois, então são várias pessoas que já... Paulo estava escrevendo para os Efésios. E aí, se você faz uma carta destinada a um grupo, a irmãos, né, mais de um, obviamente você vai colocar no plural. Você o destinatário da carta, aliás, não é um destinatário, são os destinatários da carta, né, são os Efésios. Então é por isso que Paulo usa sois. Ele está dizendo, pela graça sois salvos, porque ele está falando de fato para mais de uma pessoa. Mas, é complicado, sabe? É complicado, gente. Tem umas coisas assim que é complicado. É claro que ele não vai dizer aqui na carta, citar uma pessoa individual, porque ele está escrevendo para um grupo, para uma igreja que está em um local. Então ele usa sois salvos. Mas veja, se ele está falando para mais de uma pessoa, vamos lá. Ele está dizendo que cada uma delas é salva por causa da graça. E ele diz sois, porque ele está colocando mais de um. Mas nós podemos entender, professora, que ele também está dizendo que cada um destes que compõem o sois salvos, cada um deles é salvo. Gente, eu não sei qual é a dificuldade, sabe, de entender isso. Assim, eu não digo de alguém que é leigo, que não tem conhecimento, mas de uma professora de escola bíblica, fazer essa confusão toda. Isso é até desonestidade intelectual, isso é um espantalho, é criar um espantalho. É distorcer o argumento da gente e aí tentar lacrar em cima. E quem não tem conhecimento bíblico vai acreditar mesmo. Então eu acho isso muito, assim, é algo desnecessário fazer disso. Apresente os seus argumentos, apresente os textos, exponha o que você acredita, porque foi o que eu fiz ontem na live. São salva por meio da fé. Isso não vem de vós, o vós também, tá, gente? Tá no plural, dizendo... Você tá vendo? É difícil e eu tento reagir numa boa. Dizendo que são várias, falando da igreja, a igreja já é salva, gente. A igreja, ela é salva. Sim, a igreja é salva, e a igreja é composta por quem? Por indivíduos, e estes indivíduos são salvos. Eu fico besta quando eu ouço uma conversa dessa tão, assim, desnecessária. Independentemente do que aconteça comigo e com você, a igreja é salva. Então, Paulo nunca usou... Olha a segurança dos salvos aí. Independente do que acontecer com você e comigo, nós somos salvos, a igreja é salva. É exatamente isso que nós acreditamos, irmão Fernanda. Olha aqui, gente. Quando ele diz assim, pela graça sois, então são várias pessoas que já são salvas por meio da fé. Isso não vem de vós, o vós também, tá, gente? Tá no plural, dizendo que são várias. Falando da igreja, a igreja já é salva, gente. É verdade. A igreja, ela é salva. Independentemente do que aconteça comigo e com você. Pronto, essa é a nossa segurança. Nós cremos realmente isso assim. Independente do que acontecer, nós somos salvos. A igreja é salva. Ponto final. É isso mesmo, a senhora falou bonito agora. Então, Paulo nunca usou... Preste atenção. Um texto bíblico para afirmar que ele era salvo.
Professora. Ele nunca usou um texto bíblico. Também ele nunca usou, escreveu, dizendo para alguém que alguém era salvo. Ele falou para os Efésios: pela graça sois salvos. Aí está falando para eles: vocês são salvos. Ah, meu Deus. Quando ele escreve aos Éfesos, ele está escrevendo para a igreja. Tá? Era a igreja ali que ele estava escrevendo. Mas quando ele escreve as suas cartas pastoral, que ele escreve ali para Timóteo ou para Tito, ele nunca afirma que um deles é salvo. Paulo não afirma que Timóteo é salvo. Paulo não faz isso. É incrível, gente. Ele não diz assim: olha, Timóteo, tu já é salvo, tu já é eleito desde a fundação do mundo. Não. Não tem um texto bíblico que afirme isso. Pelo contrário. Olha, depois você vai lá no canal da irmã Fernanda. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui. Você assista tudo lá, tá? Ai, olha aqui. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Tito, ele nunca afirma que um deles é salvo. Tá. Paulo nunca afirmou que Tito ou Timóteo são salvos. Nunca. Ai. Vamos aqui para 1 Timóteo, 2 Timóteo, aliás, capítulo 1, versículo 8. Ele está falando para quem, irmã Fernanda? Isso aqui é uma carta pastoral, né? Portanto, não se envergonhe, ele está falando aqui, não se envergonhe no singular. A senhora que é uma professora, né? Portanto, não se envergonhe. Ele está falando no singular, ou seja, ele está falando para uma pessoa. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou. Ô, irmã Fernanda, Paulo está dizendo que ele e Timóteo foram salvos. E a senhora é uma professora, note que salvou está no passado. Já foi salvo. Ele não está dizendo que nos salvará, ou que irá nos salvar no futuro. Segundo o poder de Deus que nos salvou. Paulo está dizendo que ele é salvo e que Timóteo é salvo. Eu não sei qual é o malabarismo que a senhora vai fazer para sair dessa sinuca de bico. Que nos salvou. Paulo está dizendo que ele era salvo. Que Timóteo também. Veja, nos salvou. Passado, já tinha acontecido. Agora vamos para Tito. Aqui, Tito, capítulo 3. Versículo 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia ele nos salvou. Paulo está incluindo ele também, não é? Ele nos salvou. Aí, vamos aqui de novo. Também ele nunca usou, escreveu, dizendo para alguém que alguém era salvo. Ele falou para Timóteo, falou para Tito, ele nos salvou. Aí eu quero ver o que ela vai dizer, esse nos. que tá no plural, claro, ele estava falando dele e do outro, né? Você, Timóteo, você e eu, nós. Ele nos salvou. Tito, você e eu. Nós. Ele nos salvou. É muito claro, gente, é muito claro, tá? Então, você vê aí. Começa já o vídeo com ataque, são uma nova seita. Começa já cometendo grande erro, né? Provando que não tem conhecimento, ou se conhece está sendo desonesto intelectualmente. Que essa interpretação, esse posicionamento teológico da perseverança dos santos não é algo novo, como ela diz. E ela provou aí uma falta de conhecimento bíblico enorme, gigantesco. Mais à frente aqui ela vai citar alguns textos até das cartas de Paulo, das cartas pastorais, mas parece que ela só citou o que convém para ela. Ela esqueceu desses textos que eu acabei de ler e mostrar para vocês. Então, é isso aí, gente. É isso aqui, irmã Fernanda, não tenho nada contra a sua pessoa.
Mas procure falar, quando discordar das pessoas, seja o máximo coerente possível. E não precisa, sabe, enfeitar, não precisa atacar a pessoa sem que ela tenha feito algo, né? Não chamando de seita, uma nova seita. E procure sempre estudar, tá? Estude bastante. Antes de falar alguma coisa a respeito da Bíblia, estude. Antes de afirmar que não tem isso aqui na Bíblia, pesquise primeiro. Não é proibido pesquisar, pesquise para ver se de fato não tem na Bíblia, que é para não passar vergonha, tá bom? Então um abraço aí para todos vocês. Sucesso para a irmã também. Eu aqui não vim aqui dizer que a senhora é de uma seita e tudo mais. No mínimo é uma herege, no mínimo. Eu digo isso não lhe ofendendo, né? Mas apenas porque a senhora acabou de cometer heresias. Não é? Então assista a live, gente. É isso aí. Assista a live. Assista o vídeo dela também completo, que é para depois dizer, ele não colocou o vídeo todo. Eu vou colocar o link aqui na descrição e você assista se você tiver interesse, tá bom? Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Estou muito cansado hoje, não só eu, minha esposa também. O dia foi muito longo, muito quente, mas resolvi trazer um vídeo aqui. Acredito que amanhã ou depois nós vamos ter uma live no canal do professor Otto, e não Otton, tá bom? Mas é isso aí, gente. Fica ligado aí nos nossos canais. Deus abençoe vocês. Vão lá no canal da irmã Fernanda. Visitem o canal dela. Assistem o conteúdo dela lá para vocês tirarem suas próprias conclusões, tá bom? Um abração, gente. Fui.